Olha só, hoje a gente vai fazer um verdadeiro treino pro ouvido. A ideia aqui é desmistificar de vez os tons do mandarim, sabe? Transformar aquilo que parece um bicho de sete cabeças em algo bem mais tranquilo de dominar. Então, bora começar? Então, para começar, tem uma coisa que é fundamental entender. Em mandarim, a melodia não é só um detalhe, um enfeite. Não, não. Ela é a palavra. Uma mudancinha de nada no tom pode, e olha, com certeza vai, mudar o significado da coisa toda. E aqui está um exemplo que é clássico. Imagina só a cena. A pessoa quer dizer, eu quero um cavalo. Mas aí, por um deslize mínimo no tom, o que acaba saindo é, eu quero dar bronca. Pensa na confusão. A diferença é absurda, né? E tá tudo na entonação. É por isso que dominar os tons é tão, mas tão importante. Então, a pergunta que fica é: como é que se evita essa confusão toda entre cavalos e broncas? Bom, a resposta está em dominar os 5 tons do mandarim. Eles são, assim, a base de tudo para entender e falar o idioma do jeito certo. Vamos dar uma olhada neles. E olha que interessante isso aqui. Este quadro resume tudo de uma forma genial. É a mesma sílaba ma, tá vendo? Mas dependendo da melodia, ela pode significar mãe, cânhamo, cavalo, bronca ou até ser só uma partícula de pergunta. É tipo um mapa completo do que a gente precisa aprender. Ok, vamos quebrar isso um por um. O primeiro tom, o ma, é o mais tranquilo de todos. Sério, para ajudar a lembrar é só pensar no símbolo dele, uma linha reta. O som é exatamente isso, reto. Pensa numa nota musical longa, constante, sem subir nem descer, só alto e estável. Agora o segundo tom, ma. Ele tem uma energia que sobe, sabe? O próprio acento dele já entrega o jogo, ele aponta pra cima. É a mesmíssima entonação que a gente usa em português quando faz uma pergunta. Tipo, hã? O quê? É esse movimento de subida. Chegamos no terceiro tom, o ma. Esse aqui é o mais melódico, o que faz uma curvinha. O símbolo dele parece um V, e é exatamente esse o caminho do som. Ele desce e depois sobe. Pensa naquele som que a gente faz quando está em dúvida. Um A é esse o desenho do som. O quarto tom, ma, é o oposto total do segundo. O acento dele já mostra é para baixo com força. É um som rápido, forte, que cai. É o som de uma ordem, de um comando. Pensa na energia de um para, sai. É isso, direto e decisivo. E para fechar, tem o tom neutro. Esse aqui é bem neutro. Ele não tem melodia própria, não tem um desenho, é só um som curtinho, leve, que geralmente aparece depois de outra sílaba. É quase como se fosse um som meio jogado ali no final da palavra, bem suave. Beleza, a teoria tá na mesa. Mas agora vem a parte boa. Botar a mão na massa, ou melhor, o ouvido para trabalhar. Vamos colocar tudo isso à prova e começar a treinar a nossa percepção. Ok, primeiro desafio. Com base no que a gente acabou de ver, qual dessas opções será que soa como mãe? Pensa bem na descrição do tom que a gente associou a essa palavra. Seria o som que sobe, aquele que é retinho e estável, ou o que faz a curva? Isso aí! Mãe, ou ma, é com o primeiro tom. Aquele som alto, estável, constante. É o som da linha reta, lembra? Aquela nota musical contínua? Vamos para a próxima. Agora a pergunta é: qual dessas opções tem aquela energia de uma bronca? A dica é pensar no tom mais rápido, mais decisivo. Será que é o que cai com força, o que é estável ou o neutro? Acertou quem pensou no som que cai forte. A bronca a mais é o quarto tom, que tem essa característica de queda brusca. É o som mais imperativo de todos, aquele golpe rápido. Agora um exercício um pouco diferente. Não precisa ouvir nada de verdade, é só para imaginar. Vamos tentar. Tenta visualizar mentalmente um som que começa baixo, ele desce um pouquinho e depois sobe devagar. Que melodia é essa, hein? Qual tom tem esse formato de curva? Se a imagem que veio na cabeça foi a do terceiro tom, acertou em cheio. Aquele som que desce e sobe, o ma, tem exatamente esse desenho de V. E a parte mais legal é que essa lógica toda, ela funciona para qualquer sílaba, não é só com o ma. Vamos ver aqui com ba, por exemplo. A lógica é a mesmíssima. Ba é reto, ba sobe, ba faz a curva e ba desce com tudo. O padrão não muda, ele é universal. Então, pensando rápido, se a gente ouve a sílaba ba com esse tom que sobe, o som lembra mais uma afirmação ou uma pergunta? Exato, soaria como uma pergunta.
O segundo tom, aquele que sobe, sempre carrega essa carinha de interrogação. É um ótimo atalho para identificar o tom só de ouvir. Ok, chegamos na reta final, o teste de fogo. Agora a gente vai juntar todas as peças e aplicar em frases de verdade, para ver como esse conhecimento todo faz uma diferença gigantesca na prática. E olha só onde a gente voltou. Nosso primeiro exemplo. Oyalma, com o terceiro tom, fazendo a curvinha, significa eu quero um cavalo. Já Oyalma, com o quarto tom, caindo seco, é eu quero dar bronca. A diferença agora está bem mais clara, né? Fica evidente que a melodia não é um enfeite, ela é a mensagem. E para fechar, esse último exemplo aqui é perfeito para mostrar a sutileza da coisa. Ni hao ma, com aquele ma neutro, levinho, é o como vai padrão. Mas, se a gente muda para o segundo tom, ni hao ma, subindo, a pergunta ganha outra força. É quase mas está tudo bem mesmo? O tom coloca uma camada a mais de sentimento ali. E aí, depois desse treino todo, a pergunta é: o ouvido já está mais calibrado para não confundir mãe com cavalo? Pode até parecer um erro bobo de iniciante, mas agora ficou claro quais são as ferramentas para evitar essa confusão. A grande chave, no final das contas, é continuar praticando e, mais importante ainda, continuar ouvindo com atenção.